Gostaria, em nome da Igreja do Funchal, mais uma vez renovar os votos de boas-vindas e de bom sábado a cada um de vós. Cabe-me hoje a mim trazer-vos a mensagem, uma mensagem que não é minha, mas que, devido ao seu conteúdo, gostaria de partilhar convosco. Esta mensagem tem por título O Segredo da Felicidade. E ela deverá nos fazer pensar se apesar de sermos cristãos adventistas do sétimo dia, se somos felizes ou se simplesmente também procuramos essa felicidade e ainda não a encontramos. Que cada um de nós, começando por mim, possa fazer um autoteste para tentar perceber o quão feliz é, o quão feliz já foi, o quão feliz poderá vir a ser, mas que possamos tentar perceber em que grau de felicidade é que nos encontramos neste momento, especialmente na nossa relação também com Deus. Recentemente, um homem disse-me: eu preferiria jamais haver nascido. A vida tem sido cruel para comigo. Tenho saúde miserável e, para dizer a verdade, a vida, positivamente, nada significa para mim. Não há ser humano que não deseje ser feliz. Quando uma pessoa se convence de que não pode jamais alcançar a felicidade, perde o desejo de viver. Sim, embora todos desejemos a felicidade e muitos a procurem durante toda a vida, poucos há que realmente a encontram. Vamos passar agora a considerar este problema nos seus aspectos mais importantes. Gostaria de vos trazer aqui 3 ideias que há acerca da felicidade. A primeira, e que é aquela que é sustentada por mais pessoas, provavelmente, sugere que para se encontrar a felicidade é preciso possuir grande soma de dinheiro, trabalhar pouco e desfrutar dos prazeres da vida. Os que assim pensam procuram a felicidade nos atalhos e jamais a encontram. A maioria das pessoas chegam ao crepúsculo da vida com a alma vazia, exclamando: eu preferia jamais ter nascido, a vida não me tem propiciado qualquer satisfação. Uma segunda ideia acerca da felicidade é: há alguns que negam a existência da felicidade. Esta teoria é sustentada principalmente pelos que jamais a encontraram. Na cabeça deles, eles pensam de uma forma bastante simplista: nós não somos felizes, logo não existe a felicidade. O terceiro conceito, que é aquele com o qual nós concordamos, é que todos temos o direito à felicidade. E agora vem-nos aqui uma pergunta, ou várias. Não é verdade que todos possuímos o inextinguível desejo de alcançar a felicidade? Não é este um dos mais profundos anseios do coração humano? Seria razoável pensar que o autor da vida houvesse plantado dentro do coração humano um desejo que jamais seria realizado? A resposta a estas perguntas é não. Positivamente não. O facto de existir em nós o desejo inato de alcançar a felicidade é uma indicação de que ela existe e é acessível a todos. Gostaria de vos pedir para abrirem as Bíblias em 1 Tessalonicenses 5,16. Primeira Tessalonicenses 5,16 vem num contexto de versículos muito curtos. Se vocês quiserem ver isso hoje à tarde em vossas casas, poderão ver que em cada um destes versículos curtos temos aqui um pedaço de tempo para pensar. E no 16, no 5,16, diz-nos o apóstolo Paulo: regozijai-vos sempre. Toda a pessoa tem o desejo, ou tem o direito, de regozijar-se e sentir-se feliz em toda a vida. A culpa de não encontrar a felicidade reside com o próprio homem. Ele não sabe como encontrá-la, porque ignora as leis e normas que levam contentamento à vida, ou porque obstinadamente recusa andar nos caminhos que conduzem à verdadeira fonte da felicidade, que é Jesus. O autor pergunta-nos aqui o que é a felicidade. Antes de tratarmos do problema de como alcançar a felicidade, problema que, estou certo, todos desejam resolver, consideremos primeiramente o que é a verdadeira felicidade e, em segundo lugar,
as causas da infelicidade. Isto nos dará uma chave para uma vida plena de gozo. A saúde e a felicidade estão intimamente associadas. Em outras palavras, a boa saúde promove felicidade. Quando falo de saúde, refiro-me não apenas ao bem-estar físico, mas também à saúde espiritual e emocional, pois é impossível separar uma da outra. Estas estão intimamente relacionadas para o bem ou para o mal, para prazer ou para desprazer. Aquele que desfruta de boa saúde mental, emocional e física pode considerar-se, ou deveria considerar-se, uma pessoa feliz. A mente, que é a capital do corpo, o centro diretor por onde todos os nervos do corpo convergem, encontram-se e interrelacionam-se e coordenam todas as funções do corpo, mente e alma. Uma vez que o homem é um ser moral, é lógico que qualquer distúrbio da mente, como a violação da consciência, o temor, a ansiedade ou o ódio, desvalorizarão todo o harmonioso conjunto de funções do delicado sistema nervoso. Este, por sua vez, afetará e transtornará profundamente as funções normais de outras partes do corpo. Isto se deve à íntima relação psicossomática da pessoa no seu todo, para o bem ou para o mal, para a alegria ou para a tristeza. Aquilo que vos quero dizer, irmãos, é que nós às vezes podemos pensar que há coisas que não estão relacionadas. Mas Deus, quando nos criou, relacionou-nos. Tem aqui este palavrão que é relação psicossomática, mas dá-nos um senso de globalidade, de tudo está interligado. A felicidade depende também do conceito que a pessoa faça concernente ao universo e à razão da sua própria existência como indivíduo. Ou seja, a felicidade depende da capacidade do ser humano de conformar-se a uma filosofia de vida básica e verdadeira, expressa na forma de religião. Por religião, queremos dizer o esforço de uma pessoa para responder satisfatoriamente às seguintes perguntas. Isto parece agora aula de filosofia. De onde vim? Por que estou aqui? O que significa a vida? E para onde irei depois? Toda a pessoa que responda a estas perguntas calmamente, honestamente e sem desapontamentos, cuja vida esteja harmoniosamente ajustada, encontrará a felicidade e a alegria da vida. Para a maioria das pessoas, religião não é mais do que o cumprimento de certas obrigações piedosas ou a participação em certos ritos e cerimónias. No entanto, a vida precisa ser bem mais do que isto. Um verdadeiro modo de vida estabelece uma elevada norma para todos os aspectos da vida. Para os negócios, para o trabalho, para o lar, para as recreações, e não é afetada desfavoravelmente, quer se trate de sucesso ou de desapontamento, porque ela é um caminho para a maior felicidade. Ou seja, religião deverá ser um estilo de vida e não só o cumprir de certos ritos e a presença em certas cerimónias. O que o autor agora também nos pergunta, e para nós pensarmos um pouco, é acerca de causas de infelicidade. Consideremos agora algumas das emoções ou paixões que conspiram contra a verdadeira felicidade. A palavra paixão é rica em significado. Em seu verdadeiro sentido, ela significa amor ardente. E hoje, esta palavra perdeu o seu significado real e é usada principalmente para referir-se aos impulsos mais baixos do ser humano. Mencionaremos agora 3 principais paixões ou emoções que geram mais desventuras do que muitos imaginam. São as enfermidades infecciosas da mente que identificaremos como temor, complexo de culpa e ódio. As mais salientes características da mente humana nesta época de tecnologia são o temor e a ansiedade. Sim, isto constitui o mais angustioso problema do nosso tempo. Vamos, pois, considerar o problema do temor, ansiedade, intranquilidade e insegurança, os quais apresentam aproximadamente os mesmos sintomas. Há 2 espécies de temor. O primeiro temor é o temor saudável, é o temor que o nosso Criador colocou no nosso sistema nervoso
para a nossa defesa e proteção. Ou seja, por exemplo, é aquilo que nos ajuda a vermos alguns perigos externos e são fontes de ameaça, como por exemplo sermos atropelados por um carro, e que nos leva, se calhar, a passarmos sempre e só nas passadeiras. Isto é um temor saudável. Este temor não produz infelicidade, mas faz com que a pessoa tome certas precauções contra possíveis acidentes. O segundo temor é o temor mórbido, e este já é motivado por distúrbios mentais internos que levam à ansiedade. A ansiedade é um conflito interior da alma, na qual não há real ameaça à vida, mas que nos infelicitam ainda, algumas vezes, com situações abstratas que não podemos ver e ainda menos enfrentar. Este segundo tipo de temor ou ansiedade é o maior fator das desventuras humanas que se conhece. A pessoa que sofre de ansiedade crónica sente-se em geral cansada a maior parte do tempo. Em resumo, a fonte real desta básica espécie de ansiedade jaz em alguma infeliz relação entre o homem e o seu Deus, ou entre o homem e o seu semelhante, ou existe porque o homem não está em paz consigo mesmo. Tal doentia relação na vida destrói uma pessoa e a sua paz de espírito. Gostaria de vos convidar a me acompanharem na leitura de Provérbios 28:13. Palavras de Salomão escritas cerca de 1000 anos antes de Cristo. Provérbios 28, 13, diz-nos o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sim, irmãos, o que viola a sua própria consciência está movendo guerra contra si próprio, porque o pecado desorganiza as funções normais de cada célula nervosa do cérebro e de todo o sistema nervoso, dando em resultado a tensão nervosa e o mau humor. Lembremos-nos do exemplo de Cristo na lição, há pouco que falámos. Para se revelar que ele não estava a blasfemar ao dizer que aquele homem estava curado, espiritualmente, que os seus pecados estavam curados, ele deu a demonstração física e visível ao levantar o homem e o homem começar a caminhar. O pecado é, tal como a lepra na Bíblia nos indica, um exemplo de como todo o tratamento da lepra era feito e todo o exemplo da lepra. Se nós o encaixarmos também ao pecado e o vermos como ele também nos afasta de Deus e nos põe proscritos num canto da sociedade onde as pessoas não deveriam interagir connosco e onde naquele estado moribundo deveríamos aguardar pelo fim dos nossos dias, o pecado faz a mesma coisa também connosco. Só que Jesus curou a lepra e Jesus também curou o pecado. Quão terrível é pensar que há pessoas que fazem guerra a si mesmos. Levar o peso de uma culpa não confessada, através de meses e anos, obscurece a mente, destrói a alma e o corpo e rouba a alegria de viver. O autor agora leva-nos a considerar duas espécies de pessoas que, pela sua forma como veem a vida, têm alguma dificuldade em conseguir também alcançar a felicidade, porque têm muita dificuldade em responder àquelas perguntas que fizemos há bocadinho. Há outra fonte de ansiedade. Uma classe de pessoas que sofrem muito são os que se orgulham de ser ateus, incrédulos e agnósticos. Muitas vezes, quando a ingratidão do próximo ou a luta e reveses parecem subjugar suas pobres almas, eles não têm aonde ir buscar auxílio. Não é assim com os que creem num Deus amante, fiel e sustentador. A viva fé em Deus está plantada no facto de que Ele manifestou ao homem o seu amor redentor por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O que, por sua vez, faz com que o homem possa amar o seu Criador e nele confiar. Uma fé assim viva vence o sentimento de ansiedade e insegurança e dá à vida força motivadora. Isto, irmãos, para nós deveria ser uma bênção. Uma bênção porque temos a Bíblia, conhecemos Jesus
Se o conhecermos só em teoria, se calhar vamos passar um pouco ao lado. Mas se o conhecermos na prática, na nossa vida, do dia a dia, irmãos, num relacionamento com Ele, nós iremos ver que, de facto, a nossa fé é uma mais-valia para todos os problemas da nossa vida. Vamos ler agora 3 textos. 2 de Paulo e 1 de Isaías. O primeiro está em Filipenses 4:6. É um texto muito conhecido, onde Paulo nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em Hebreus 13:6, vamos completar um bocadinho esta ideia. Hebreus 13:6, que nos diz: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. E em Isaías 41:10, um texto também bastante conhecido, Isaías 41:10, que nos diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma escritora chamada Carol Wise, no seu livro Physiatry and the Bible, escreve: a fé é sempre uma resposta a alguma coisa que se apresenta como digna de confiança, ao passo que a ansiedade é uma resposta a algo que sentimos como uma ameaça. Vamos pôr isto mais ou menos mais fácil. Nós vamos andar de avião. Nós não temos brevet, nós não temos carta para andar de avião. Não temos dinheiro para um avião, mas compramos uma passagem e vamos ser levados por alguém que nós temos fé que tenha tirado um curso, que o avião tenha a manutenção em dia, que os pilotos sabem o que é que estão a fazer, não estejam doentes, estejam em perfeitas condições mentais e físicas para estarem ali a levar aquele avião. E, mesmo com todas estas coisas, há pessoas que encaram as viagens de avião de formas bem distintas. Uns sentam-se e dormem, estão lá tranquilos, outros não conseguem, aquilo ferve ali durante aquele tempo que estão ali, é muito complicado. Esta questão do Covid, por exemplo, com todas as incertezas que há à volta dele, coisas que já se tem mais a certeza, coisas que não se tem a certeza, coisas que se desconfia, coisas que isto, coisas que aquilo, e que nós ainda não conseguimos saber preto no branco como é que são as coisas, causam-nos muita incerteza e, em muitas pessoas, aumentam muito os seus níveis de ansiedade, porque se sentem ameaçados. A fé em Deus é mais forte que o temor. Sim, a fé torna os homens saudáveis e faz que desapareçam do espírito o temor e a ansiedade. Uma outra questão que também afunda muitas pessoas é o ódio e o ressentimento. Há 2 poderosas forças que operam através da mente e do coração dos homens. São as forças do amor, de natureza construtiva, e as do ódio, de natureza sempre destrutiva. As forças do amor trabalham sempre para a harmonia entre os homens, ao passo que as forças do ódio sempre levam à desarmonia. As forças do amor ajudam a unificar os elementos da vida, ao passo que as forças do ódio levam à confusão e ao conflito. Tem-se demonstrado que o cultivo das forças do amor prolonga o período de vida humana, ao passo que as forças do ódio o encurtam. E o autor dá-nos aqui um pensamento que é: o ódio é um suicídio lento. Vamos ler agora Provérbios 10:12. Provérbios 10:12. Que nos diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando o indivíduo sente ódio, ira ou espírito de vingança contra alguém,
as glândulas suprarrenais injetam adrenalina no sangue. Sabem para que é que serve a adrenalina? Eu não sou médico, atenção. A adrenalina, na sua forma mais natural, sem ser administrada externamente ao corpo em certas situações complicadas, e que podem salvar a pessoa nessa altura, a adrenalina é sempre produzida como um meio de reação efusiva a qualquer problema grave que está diante de nós. Quer isso seja um leão, que nos pode matar, quer isso seja, neste caso, também o próprio ódio. Diz-nos que as glândulas suprarrenais injetam adrenalina no sangue, preparando-nos para enfrentarmos a oposição e lutar em defesa própria. Só que no caso do ódio, o indivíduo não luta, pelo menos não luta com os seus punhos. Há pessoas que recebem esta descarga de adrenalina na corrente sanguínea muitas vezes por dia. E ao fazerem isto, esta situação contínua e ininterrupta, por um longo período, o sangue fica envenenado, sobrevindo modificações no aparelho digestivo, causando, por exemplo, pedras na vesícula ou nos rins, úlceras no estômago, hipertensão e outros transtornos. Em muitos casos, esses incómodos poderiam ser evitados apenas pelo manter-se a mente em calma. Jesus Cristo disse-nos em Marcos 11:26, Marcos 11:26, Jesus diz-nos: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O autor continua a nos dizer que a ironia da situação é que aquele que nutre ódio e ressentimento no coração faz mais dano a si próprio do que ao objeto do seu ódio, porque a sua própria mente se torna um constante campo de batalha. O cómico desta situação é que provavelmente o indivíduo odiado nem sabe que o outro tem contra ele maus sentimentos. É difícil drenar do coração o ódio, a amargura, a ira, especialmente quando se sabe que alguém procurou manchar a nossa reputação ou falou contra nós palavras maldosas. Mas aquele que deseja desfrutar a vida deve dizer como Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Na realidade, os que se ressentem contra outros muitas vezes não sabem o que estão fazendo, pois se considerassem o facto de que esta atitude está prejudicando mais a si próprios, tanto física como mentalmente, e destruindo a sua própria personalidade e caráter, não abrigariam maus sentimentos. O autor continua aqui a aprofundar mais outros dois temas, que é a mente e a memória. Tudo está ligado também à nossa felicidade. Para alcançar a felicidade, é necessário também ter controle sobre todos os impulsos, paixões, desejos e atos da vida. Todo o corpo deve estar sujeito à vontade e a vontade deve estar sob o controle de Deus. Em grande parte, as pessoas estão em geral prontas para descobrir as faltas alheias e ignorar as suas próprias. Isto, irmãos, é o mais básico que há no espírito humano. Lembra-se do que Jesus disse acerca do cisco no nosso olho? Ou melhor, o cisco no olho do nosso irmão e a trave no nosso olho, que a gente não conseguimos ver. O homem sempre gosta de pensar que é melhor do que realmente é. Ele não gosta de descobrir as suas próprias imperfeições. É preciso muita coragem para ser um juiz severo connosco próprios. Eu vou ler esta frase outra vez, irmãos. É preciso muita coragem para sermos um juiz severo connosco próprios. Ninguém até hoje nasceu com tendência natural para ser perfeito. Todo homem ou mulher que logrou desenvolver um caráter perfeito só o alcançou graças a anos de autodisciplina, eliminando uma após outra as imperfeições do seu caráter. Aristóteles disse: a memória é o anotador da nossa alma. E o outro autor também diz que a memória é o registador da nossa consciência e das batalhas da vida, a câmara dos pensamentos e da razão. Na memória estão escritas para sempre todas as ações da vida, boas ou más, todo o amor ou todo o ódio.
Muitas vezes ela nos leva à noção de bons e maus atos de todo o curso da vida. Daí o gozo com respeito a alguns desses atos e o remorso constante em relação a outros. Quando olhamos para trás na nossa vida e às vezes nos arrependemos de certas coisas que nós fazemos, é porque a memória tem lá isso guardado. Ou então coisas boas que nos aconteceram, que também, boas recordações do passado, que a nossa memória também lá tem. Quão importante é, pois, viver de maneira que a nossa memória, no declínio da nossa vida, seja apenas de tal natureza que incrementará paz e gozo e fará avultar a felicidade. Um outro ingrediente adicional a toda esta questão da felicidade, irmãos, é o amor. Este é, se calhar, o mais importante ingrediente para a nossa vida de alegria. Deveria ser o amor puro e elevado. A certeza de ser profundamente amado e desejado é o tónico para as pessoas normais. Mas para ser profundamente amado e querido, como o esposo quer a esposa, os filhos aos pais, os amigos aos seus colegas, é preciso primeiro semear. Semear altruisticamente essa maravilhosa semente da vida, na vida dos outros, sendo bondosos e sempre prontos a ajudar alguém sem esperarmos nenhuma remuneração. E o autor dá-nos aqui mais uma frase muito, muito espetacular que diz: a semeadura do amor sempre produz amor. Nós temos conceitos agrícolas. Sabemos que, em princípio, se plantarmos uma batata, vai nascer uma batata. No meu caso, a batata deveria morrer, deveria lá ficar algumas ervas daninhas, mas, no fim, nem que fosse assim uma coisinha pequenina, com algumas raízes e alguma rama, talvez fosse uma batata. No caso do amor é igual. A semeadura do amor produz sempre amor. Um outro tema também para a nossa felicidade é a questão da verdade. Em termos gerais, irmãos, a honestidade e a verdade devem ser pedras angulares na própria existência de uma pessoa. Deve ela, humildemente e com boa vontade, receber e viver o que sabe ser a verdade, venha ela de onde vier. Estamos a falar em conceitos gerais, irmãos. Ou seja, se eu viver a minha vida pela verdade que eu conheço e que acho que é a verdade e que é correto, estas pessoas não serão governadas por seus gostos ou desgostos, nem por seus sentimentos ou preceitos. É o reconhecimento e a aceitação e o viver a verdade que sempre bana a ansiedade, a inquietação e o sentido da infelicidade. Porquê? Porque eu estou a viver segundo a verdade, que eu acredito que é a verdade. E enquanto eu, cristão adventista do sétimo dia, para mim a verdade é Jesus Cristo. Queridos amigos, nós vivemos apenas uma vez. Se é certo que passamos por esta vida apenas uma vez, devemos sem dúvida esforçar-nos por viver em estado de felicidade. Tomemos a determinação de gozar a vida e cultivar a felicidade. Façamos disto um hábito. O cultivo da felicidade deve ser o nosso modo de vida cada manhã. E todo o nosso pensamento deve ser dominado, e cada atividade que fazemos deve ser dominada por esta vontade de ser feliz. Ao levantarmos de manhã, deveríamos dizer: hoje serei feliz. Não pensarei, nem direi ou farei qualquer coisa que me faça infeliz e me prive da paz da mente e do gozo para a vida. Se eu tiver isto na minha cabeça, cada dia, todas as questões que podem ir contra a minha consciência já serão logo acauteladas. Porquê? Porque eu sei que se for contra a minha consciência, eu não serei feliz, porque eu sei o que é a verdade. E ao ir contra essa verdade, eu estou-me a pôr a jeito para não ser feliz. A felicidade deve ser cultivada como uma planta no jardim. A planta deve ser regada com frequência e o canteiro deve ser constantemente arranjado contra todas as coisas que podem cortar a beleza da planta. Assim também a felicidade deve ser cultivada e diariamente precisamos eliminar a erva daninha da infelicidade que aparece na mente, na forma de tentação, para que se transgredida a lei natural e moral, com o resultado da ansiedade, temor, inveja, ódio ou espírito indisposto a perdoar, nós seremos infelizes. Lembremos-nos sempre do que disse Pascal. Pascal era um cientista, mas apesar de ser um cientista, ele dizia esta frase: a felicidade
não está apenas dentro ou fora de nós, mas na nossa união com Deus. Acima de tudo, vale a pena controlar os sentimentos e as paixões, sujeitando-os à razão e à vontade de Deus. É de balde buscar alguém a felicidade se não submete os impulsos na obediência aos princípios. Digamos, pois, hoje, jamais farei ou direi qualquer coisa que me obrigue a transgredir a lei moral e a violar a minha consciência, o que resultaria num complexo de culpa. Tínhamos nossas mentes completamente purificadas para que, santificados pelo Espírito de Deus, possamos abrigar apenas pensamentos de amor, bondade, paz, sabedoria, conhecimento, discernimento, paciência e perdão. Gostaria de vos lançar aqui um apelo que o autor também me lança, que é: quantos de nós estamos prontos, com o auxílio de Deus, a tomar uma vassoura figurativa e varrer da nossa mente todas as coisas que produzem infelicidade, temor, ansiedade, ressentimento, imoralidade, inveja, ódio e um espírito mal disposto, substituindo-os por qualidades espirituais que contaminam para a formação de um caráter nobre e de uma atrativa personalidade. Irmãos, será que eu podia ver alguma mão? Que nós pudéssemos ter este pensamento na nossa mente ao acordarmos cada manhã. Vermos como, através da santificação do Espírito Santo na nossa vida, nós poderemos ser verdadeiramente felizes. O meu desejo, irmãos, é que cada um de nós possa, neste momento que falámos acerca de felicidade, percebemos um pouco o que é a felicidade e a infelicidade, possamos fazer planos na nossa vida para perseguir essa felicidade verdadeira que, para nós, cristãos adventistas do sétimo dia, é Jesus.